ativar o nosso espírito nessa noite. Para mim, Deus tem as verdades estabelecidas nos céus, ser-te nos revelado através de Jesus, ouvir teus segredos. e que pode ser confirmado em nós através do Espírito, porque é Ele que testifica a obra do Pai. Seus braços existe um espaço. Muitas vezes nós temos relações com tudo, de menos com o Pai. Porque Jesus não nos chamou para nos levar a uma religião, Jesus nos chamou para nos levar ao Pai. E nós precisamos conhecer o Pai, e nós não conhecemos o Pai, a não ser através do Filho. E a quem o Filho revelar, através do Espírito. E uma das dificuldades que nós temos, queridos, de conhecer o Pai, é porque nós temos verdades dentro de nós. Não sou eu que vou ministrar essa noite, é Joyce, mas eu queria colocar algo no teu coração já na expectativa de domingo. Domingo nós teremos uma palavra de cura e de libertação. Eu ontem estava tendo meu tempo com Deus e li Provérbios 8:13, que diz assim: o temor a Adonai é odiar o mal. Os caminhos do mal e o discurso, odeio o orgulho e a arrogância, os caminhos do mal e o discurso duplicado. Bom é o meu conselho, e eu sou o entendimento, e meu é o poder. Queridos, é interessante que quando nós falamos de temer o mal, odiar o mal, nós temos uma habilidade até emocional habilitada para isso. Se você vê uma mulher sendo agredida, vê uma criança sendo agredida, você odeia aquilo. Se você é um ser humano sadio, não é um psicopata, você não vai ter problema. Você vai ter problema com aquilo porque aquilo vai mexer com você. Quando você pega uma pessoa que tem um duplo discurso, que você não pode confiar, você também se afasta dele. Quando você vê as coisas, os caminhos maus, você tende a não andar por ele. Mas tem uma coisa aqui que Deus fala, que Deus odeia o orgulho e a arrogância. E quer ver coisinha difícil, é a gente admitir que nós somos orgulhosos Só que aqui pelo livro de Provérbios, falando dentro do contexto de sabedoria, sendo que a sabedoria é o próprio Cristo, arrogância e orgulho significa a mesma coisa. Aí eu faço aquela pergunta: será que eu sou arrogante? E eu fui atrás da resposta. O que é arrogância, apóstolo? É amar mais a si mesmo do que a verdade. E eu descobri que amar a verdade é humildade, mais do que a si mesmo. Então é a humildade, que é o oposto da arrogância. Então o que é a humildade? É amar mais a verdade do que a si mesmo. Aí Jesus vai e fala para Nicodemos, fala lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cara, se a verdade me liberta de um lugar, baixa um pouquinho, peraí. Se a verdade me liberta de um lugar, significa que a arrogância me leva para um lugar. E quanto mais eu amo a minha história, quando eu amo mais os meus conceitos, quando eu amo mais os meus entendimentos, mais nesse lugar eu estou me aprisionando. E se nós não sairmos desse lugar, nós nunca amaremos a verdade. Ou seja, a arrogância ela me prende em um lugar espiritual
que me impede de viver as verdades de Deus. Me impede de viver Jesus verdadeiramente. Me impede de viver aquilo que a palavra instituiu para mim. É um cativeiro da alma. É um cativeiro da alma. E eu quero ministrar isso domingo, e nós vamos ministrar, e eu vou mostrar como esse cativeiro surge na nossa alma, e nós vamos sair deste lugar de cativeiro em nome de Jesus. Mas pensem nisso, queridos. Porque se Cristo é a verdade, se eu conheço a verdade, eu sou liberto. E se Cristo falou que se eu estou nele, eu sou nova criatura, ele me deu vida abundante, eis que fez nova todas as coisas, por que eu continuo vivendo no lugar onde Cristo não fez essas coisas? Porque eu estou no cativeiro da minha alma. Mas não foi o lugar que Deus preparou para você, e nem para mim. E nós vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu posso trocar isso aqui. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse texto que eu acabei de ler fala do que a verdade traz sobre nós. E você vai ver que chuva de bênção. Você vai ver que vida ativada. Você vai ver que prosperidade. Você vai ver que coisa tremenda. É isso que Deus está manifestando para nós. Então domingo às 10 da manhã nós estaremos aqui com esse propósito. Entre em Deus e venha disposto a se rasgar, a sair deste lugar de cativeiro. Amém? Amanhã nós teremos nosso discipulado. Pode sentar, queridos. Joyce, venha. Hoje nós teremos a palavra da profeta Joyce. Nós temos aqui o nosso querido amigo. Você gostou tanto de mim, cara, hoje, ó, você está até aqui, tá vendo? E eu estou feliz demais de te ver aqui. Ele é filho da pastora Ana e do pastor César. Nossos amigos e irmãos em Cristo, amados. Hoje nós estivemos lá no hospital, o pai dele fez uma pequena cirurgia. E aí hoje ele veio nos visitar, será muito bem-vindo sempre. Amém? Essa casa é sua, tá? Somos também o teu povo. Amém? Joyce vai ministrar amanhã, não esqueça o nosso discipulado. Às 20 horas pelo Zoom, eu vou mandar o convite para vocês. E domingo às 10 horas da manhã estaremos aqui. Obrigada. Amém. Amém. Aqui mesmo? A paz a todos, sejam bem-vindos. Vocês que estão assistindo, sejam bem-vindos também. O apóstolo falou sobre pegar o coração e tal. Eu falei, eita Deus. Não é, né? Só que ele falou de uma forma assim tão romântica. Na verdade, eu bem queria trazer algo tão romântico, mas não é dessa vez. Vamos começar abrindo a Bíblia lá em Juízes 6. Juízes 6, versículos 25 e 26. Pronto? E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele.
e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Amém? Na verdade, há um contexto aqui, certo? Mas eu não vou me atentar no contexto. Hoje, não. Eu trouxe esse versículo, na verdade, porque tem a ver com algo que o Senhor, eu creio que o Senhor se agrada. Né? Há alguns dias, alguns meses, no início do ano, o Senhor me falou acerca de altares. Eu compartilhei com vocês, assim que o Senhor me falou, eu compartilhei no nosso estudo online, né? Já estávamos no início da pandemia. E o Senhor me falou acerca de derrubar altares e edificar o altar dele. Certo? Então, na verdade, eu trouxe esse versículo porque aqui o Senhor é bem claro, ele ordena que Gideão derrube os altares e que edifique um altar para ele. Certo? Então, assim, deixa eu dar uma pescada aqui. Quando o Senhor me falou sobre essa questão do altar, eu fiquei meio sem entender. Né? Eu orava, estava aquela coisa, a pandemia pegou a gente de surpresa, né? E eu ficava assim chocada, e eu saía na rua, o povo tudo de máscara. No início foi bem chocante. Era como se algo estivesse nos calando, né? E aí o Senhor me falou isso. Derrubar altares e edificar altar. Então, assim, eu creio que seja bem pertinente essa palavra nesse tempo. Né? A gente tem ouvido sobre coerência, sobre a frequência. Na segunda-feira, nós tivemos aqui um momento de oração e o Senhor nos falou sobre arrependimento, sobre voltar à fonte, sobre expor os porões, né? Então, eu creio que seja bem pertinente trazer essa palavra hoje. É uma breve palavra, mas eu creio que é algo que o Senhor está querendo de nós nesse tempo. Né? E assim, na verdade, aqui, nesse contexto e em todo o contexto, na maioria, eu acho, do Velho Testamento, os altares se referiam a imagens de escultura e tal, né? Mas hoje, eu creio que todos aqui já entendem que não é apenas isso. Né, para a gente não ficar, né, às vezes você vai para casa, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura em casa e tal, mas a gente sabe que no tempo de hoje, no contexto de hoje, não se trata só disso, certo? Então, assim, agora nós vamos abrir lá em 1 Samuel 5, 1, 4. Amém? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Quando o Senhor me falou acerca de derrubar altares e edificar um altar para ele,
eu estava meditando nesse versículo, né? Eu estava fazendo a minha leitura diária, e assim como de costume, após uma leitura, eu me pergunto, o que eu entendi dessa leitura? O que tem a ver com os dias atuais? O que tem a ver com a minha vida e tal? E, geralmente, eu não costumo sair desse texto, eu já falei aqui outras vezes, sem que, pelo menos, uma coisinha assim eu entenda e traga para ou minha vida, ou, não sei, a minha igreja, a minha cidade, enfim. E aí, quando eu fiz esses questionamentos, foi que o Senhor me falou, derrubem altares e edifica altar. Amém? Que, para quem conhece a história, tem um contexto também, mas, assim, como eu falei, não vou me prender a contexto, porque foi algo que o Senhor me falou. Né? Eu não vim contar a história, tal. Eu vim falar de algo que o Senhor, eu creio que deu, assim, bem direcionado para nós, nesse tempo. Então, assim, eu creio que Deus está querendo que a gente olhe para dentro da gente, né? Esse cuidado, e é um cuidado de Deus. Por isso que eu falei, não deixa de ser um cuidado de Deus, né? Na verdade, se Ele não nos amasse, Ele deixaria do jeito que está. Eu vejo como realmente um cuidado, um querer pegar o nosso coração e tratar, e nos apacentar, nos levar a águas tranquilas. Só que depende da gente, né? Ele é claro quando Ele fala para Gideão, derrubar os altares dos ídolos, dos falsos deuses, e erguer um altar para Ele. Então, assim, na verdade, a gente sabe que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não tem o mínimo interesse em dividir a glória dEle com ninguém. E não é diferente com a gente, independente do que está tomando aquele lugar que deveria ser dEle. O que tem ocupado os nossos olhos, as nossas mentes, o nosso tempo? O que tem saído das nossas bocas? O que tem soprado nos nossos ouvidos? Com quem eu tenho passado mais tempo? De quem eu falo mais durante um determinado tempo? Em quem eu penso mais? Então, é importante a gente levar em conta essas coisas. Aí vem a questão do dinheiro, vem a questão de um pai, de um filho, de um esposo, de uma esposa, enfim. Eu creio que nessa noite o Senhor está pedindo que cada um de nós possa olhar para dentro e reconhecer. Porque a partir do momento que a gente reconhecer aquilo que tem roubado o lugar dele, aquilo que a gente tem deixado crescer como se fosse maior que Deus, às vezes é até um problema, uma ansiedade, não sei, um pensamento, como a apóstola falou, acerca de vigiar o pensamento. Então, assim, tudo aquilo que a gente permite que domine a nossa vida se torna nosso Senhor. E Deus, Ele quer ter a nossa totalidade. Ele quer ser soberano nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. Certo? E outra coisa também, aqui uma coisa que é importante dizer é que naquela época, a arca simbolizava a presença de Deus. Eu creio que aqui todos sabem disso. A arca simbolizava a presença de Deus. Então, os filisteus, eles tiraram a presença de Deus do meio do povo de Deus. Tanto é que quando a nora de Eli, né? Quando ela morre, quando ela tem o filho e ela morre, antes de morrer, quando ela fica sabendo que a arca foi levada, ela fala: foi-se a glória de Israel. Certo? Então, mas hoje não é um simbolismo que a gente tem como presença de Deus. A gente tem a própria presença de Deus em nós, dentro da gente. Certo? Então, assim, não vai vir ninguém tirar essa presença de dentro da gente, mas vem algo ou alguém, alguma situação, e vai nos tirar da presença dele. Mas a presença dele está dentro da gente. Então, o que é que tem tirado você? O que é que tem me tirado da presença de Deus? Ok? E algo que ele me falou também
foi acerca justamente de invocar a presença, de invocar o nome dele. O Senhor, ele ama ouvir o povo dele invocando o nome dele. Ele ama ouvir e ver o povo dele com sede da presença dele, querendo mais da presença dele. Sabe, ainda que verdadeiramente eu não esteja querendo, mas pelo menos Deus, eu quero querer. Tipo, eu costumo falar isso para os jovens, né? Deus, eu quero querer, me ajuda. Gera em mim o querer. E assim, algumas vezes eu tenho observado que no meio de um louvor, de uma adoração, às vezes tem 1, 2, 3 queimando, querendo, mas tem outras que não, ou tem uma grande maioria querendo e não, pelo menos não aparenta. E eu não estou falando aqui de balançar, de dançar, não é isso não. Porque se você olhar lá no livro de Atos, todos estavam de comum acordo. O que um queria, o outro queria. Se era a presença de Deus que eu quero, se é a presença de Deus que eu quero, é a presença de Deus que você tem que querer. Eu vou estar aqui, vem Jesus, Maranata, e vai estar, sei lá quem ali, até verbaliza, mas o corpo não diz que está querendo, o coração não está dizendo o que está querendo. Então, a gente precisa entrar em conexão com o corpo. Entrar na frequência, na mesma frequência. Se está todo mundo querendo, peraí, Deus, por que eu também não estou querendo? Aí eu canto profeticamente, eu canto declarando o que eu quero. E começo a falar para mim mesma que eu quero. Isso é só um exemplo. Mas eu tenho observado isso há algum tempo. A gente precisa desejar a mesma coisa, a gente precisa ter o mesmo objetivo, ter a mesma intenção. E com a presença de Deus não é diferente. E sem a presença dele, o que mais a gente pode querer? Foi cantado aqui, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só ele tem a palavra de vida eterna. A gente até tem para onde voltar, mas é morte eterna. A vida eterna é só nele. Amém? Então, assim, essa questão de invocar o nome, tem uma passagem, eu não anotei aqui, na verdade, eu nem tinha intenção de citar, mas é num dos evangelhos, que quando Jesus chega, eu não sei se é em Betânia, não vou dizer para não errar, né? Mas eu sei que fala que o povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que estavam nas trevas resplandeceu a luz. E a presença de Deus faz isso. Bastou Jesus chegar. Na verdade, essa passagem é o cumprimento de uma profecia de Isaías. Foi profetizado em Isaías e aconteceu lá no Novo Testamento. Jesus chegou e aquele povo que estava em trevas viu luz e resplandeceu a luz para o povo. Então, assim, gente, a gente precisa invocar a presença do Senhor. A gente precisa clamar pela presença dEle. E toda treva que tiver na alma, no pensamento, sei lá, vai embora. Outra coisa é acerca da palavra. Eu estou falando de presença, de palavra, falar de espírito, porque são coisas que vão destronar os altares. Seja ele físico, seja ele altares da alma, seja o que for. Mas essa é a receita, porque o Senhor, ele é tão zeloso que ele exorta, mas ele dá a receita, digamos assim. Ele não só fala, ei, você aí está mal na fita, está pecando, tá, não. Ele fala, volta, arrepende, ei, clama a mim. Então, o que vai destronar esses altares, gente, é a presença, é a palavra. Acho que o apóstolo orou aqui sobre a palavra, falou sobre a palavra. A palavra é o próprio Deus.
é o próprio Jesus. Então, o que vai destronar isso é invocar o nome dele, é desejar a presença dele, é comer a palavra. Ele mesmo disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra já nos foi dada. Então, se exponham à palavra. O que vai resolver as nossas questões é a presença de Deus, é a sujeição à palavra, é a comunhão com o Espírito Santo. Amém, gente? Aqui outra coisa, tem poucos dias que o Senhor me falou isso e que eu fiquei chocada. Porque assim, ele só falou e não me disse mais nada. Eu quero andar no meio da igreja. E eu fiquei assim, caramba, se ele está dizendo que quer andar no meio da igreja, é porque ele não está andando no meio da igreja? Será que nós temos impedido o Senhor de andar no nosso meio? Porque se a palavra diz que onde tem 2 ou mais, ele está e dispensa as bênçãos. É um tempo sério e é um tempo de arrependimento. Não foi à toa que ele trouxe aquele turbilhão de palavras segunda-feira. Vamos abrir lá em Josué 24, 16. Isso, 24, 16. Aqui é naquele contexto, né, que Josué fala que Josué chama o povo para decidir entre os deuses, entre os falsos deuses e o Senhor. E ele fala que ele decide que ele e a casa dele servirá ao Senhor, né? É naquele contexto. Então, aqui no versículo 16, o povo respondeu: nunca poderíamos pensar. Eu estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje. Talvez seja um pouco diferente da de vocês. Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu fui buscar em outras versões. Porque me chamou a atenção é que quando eu li na NVI, acho que é a minha NVI, eu tive a impressão de que eles não queriam abandonar o Senhor para servir outros deuses, mas ficou aquela coisa assim de que eles queriam continuar adorando o Senhor e também outros deuses. Aí eu fui buscar em outras versões. Por isso que eu estou lendo aqui nessa, porque veja lá no versículo 19. Aí Josué responde ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Aqui, para mim, está comprovando que o povo realmente, eles até queriam adorar o Senhor, mas eles não queriam deixar os outros deuses. E talvez a gente esteja assim. A gente até está adorando o Senhor, mas tem aí alguma coisa aí na mente, no coração, roubando os olhos. Não sei. O Senhor não ia trazer essa palavra à toa, gente. Disso eu tenho certeza. E eu posso garantir para vocês. Vocês sabem que no início da pandemia eu fiquei 1 mês fora de casa. Quando eu retornei, eu fui para Deus. Eu estava indo para Deus, mas quando eu voltei para casa, é diferente. Eu pude, digamos, me dedicar um tempo maior. Não sei explicar, mas enfim. E eu identifiquei alguns altares que eu tinha levantado que não era para Ele. Será que só eu? Se fosse só eu, o Senhor não teria deixado vir aqui, até porque eu nem queria trazer essa palavra. Certo? Então,
Aí lá no versículo 23, Josué continua falando com o povo. Então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. Então isso me faz entender que o povo queria continuar adorando os deuses falsos e o Senhor. E Josué deu o intimato. Não, para adorar o Senhor vocês precisam abandonar o resto. Porque a glória é dele. Foi ele quem tirou vocês do Egito. Aliás, o próprio povo abre a boca para recordar, para relatar o que o Senhor havia feito. Mas ainda assim eles queriam continuar adorando os outros deuses. Então aqui eu quero, na verdade, fazer uma pergunta. O que é que tem tirado eu e você da presença dele? Geralmente o que tenta me tirar da presença dele, algumas vezes consegue, é esse vai e volta. Vai e volta, vai para lá, vem para cá. Eu fico meio deslocada. Aí quando eu percebo, porque a gente tem o Espírito Santo dentro da gente que é vivo e que convence, e ele não nos deixa enganado. A palavra diz que quando a gente olha para ele, a gente não fica enganado. Quando nós olhamos para ele, nós não somos confundidos. Então, é uma das coisas que eu preciso estar o tempo todo vigiando. Que nesse vai e volta, eu saio do meu cantinho habitual. Aí, quando eu começo a achar um cantinho habitual na casa de Carla, eu saio da casa de Carla. E quando eu acho um cantinho habitual na casa dos apóstolos, eu já... E eu tenho que estar ligada nisso. Porque a presença dele está dentro de mim. A presença dele está dentro de vocês. Não depende do lugar. Depende do quanto eu desejo. Depende do quanto eu entendo que eu preciso. Depende do quanto eu entendo que eu tenho vida quando eu tenho comunhão com ele. E quando eu me afasto um pouco, não é a mesma coisa. Algo muda e a gente percebe. Quem tem uma vida de busca percebe quando as coisas mudam. Se você ficar um dia sem ler a palavra, se você ficar um dia sem fazer um devocional, a gente percebe. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, Paulo vai... Na verdade, ele dá um intimato, né, para o povo, para a gente. Não apagueis o Espírito. Então, eu creio que o Senhor hoje está nos pedindo ou ordenando. Não apagueis o Espírito. E aí Paulo vai relatando. Não desprezeis as profecias. Né, como o apóstolo falou, ele levantou a Bíblia. A Bíblia é um livro de profecias. Então, se a gente tem desprezado a profecia, a gente está apagando o Espírito. E se o Espírito está apagado, eu estou morta, você está morto. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, eu nem estou abrindo, porque eu fiz mais ou menos uma anotação aqui. Vai dizer que a palavra profética é como uma lâmpada que ilumina os lugares escuros. Então, se eu não busco conhecer a palavra profética, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é o manual de Deus, que vai muito além do que está aí, lógico, né? Mas se eu não busco conhecer a vontade dele, não vou iluminar nada e nem o meu caminho vai ser iluminado. Eu vou viver em escuridão e eu não vou ter nem condição de guiar alguém. Vai ser um cego guiando outro cego. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês, além de tudo o que eu já disse, é que vocês mergulhem na palavra. O que eu quero dizer para mim mesma é que eu mergulhe na palavra. Que eu não aparte. Como o próprio Deus fala, acho que para Josué, né? Que eu não aparte da minha vida a palavra de Deus. Se eu fizer isso, eu vou estar apagando o Espírito. Que eu não aparte a comunhão, que eu não deixe de expor os porões, como Sofia falou aqui na segunda.
Que eu pegue aquele lado mais que, meu Deus, eu não compartilho com ninguém, que eu pegue aqui, Senhor. Eu sei que eu não tenho como esconder do Senhor. Eu estou cheia de vergonha, eu estou com vontade de fugir do Senhor, mas está aqui, Senhor. Me ajuda, que eu não consigo só. Amém? E altar, gente, é lugar de entrega. Altar é lugar de entrega. Você até recebe algo, por mais que a gente não veja, a gente sabe que a gente recebe algo. Mas quando a gente levanta um altar no secreto, quando a gente levanta um altar de gratidão, de adoração, enfim, você está entregando, você está se entregando para Ele, você está entregando o seu melhor, o seu coração para Ele. E isso agrada ao Senhor. É outra coisa que, como dizem por aí, não estava no script, mas eu me lembrei agora, é que a maioria das vezes que o povo de Deus conquistava um lugar, a primeira coisa que eles faziam era derrubar os deuses, destronar os altares que tinham lá e levantar o de Deus. Amém? E assim, de vez em quando eu falo isso para Deus. Deus conquista meu coração, derruba tudo aí que não exalta o teu nome. E é isso. Porque para conquistar uma terra, o povo conquistava a terra e saía derrubando tudo. E aí erguia aquele que trazia vida, que exaltava o nome do Senhor. Então, assim, até quando a gente fala, Deus me toma, me domina, me governa, me conquista, me fascina, a gente precisa estar ligado nisso. O que é que você tem pedido para o Senhor? Porque na hora que Ele fizer, é bonitinho. Você pediu, mas é importante pedir. Tem coisas que a gente fica com medo de pedir, mas a gente precisa entender que é importante pedir. Certo? Então, aqui eu coloquei alguns apontamentos. Rapidinho. Abel levantou um altar de adoração ao Senhor. Noé ergueu um altar de gratidão, né, após o dilúvio. É uma adoração também. Não deixa de ser. E aqui eu fui colocando outros, né? Jacó levantou um altar de compromisso. É interessante que o Senhor já tinha uma aliança, né, com toda a descendência. Mas era como se Jacó não soubesse. E quando ele viu a presença de Deus, ele levantou um altar e ele fez um compromisso com Deus. E eu creio que hoje é isso que o Senhor está pedindo. Para nós fazermos um compromisso com Ele, uma aliança. Eu creio que compromisso fale de aliança. Aqueles que já fizeram uma aliança com o Senhor, que retome. Esqueci a palavra agora, mas vocês estão me entendendo. E aqueles que não fizeram, que faça. Porque Ele já fez uma aliança conosco. Gente, só de imaginar que Deus permitiu que o povo dele, o povo escolhido dele, ficasse incrédulo, para que Ele nos tomasse para Ele e nos enxertasse na videira verdadeira. Será que a gente quer mais o quê? Eu não lembro onde é que fala isso, mas quando eu li, eu falei, cara, Ele permitiu que Israel ficasse incrédulo, Romanos, né? Para que Ele nos pegasse para Ele. Amém? Pense aí, tem muitos aí que ainda estão incrédulos do povo de Deus. Será que é porque Deus ainda não pegou todos para eles? Da gente? Será que é porque ainda falta muitos se renderem ao Senhor? Então eu creio que hoje Deus está pedindo essa aliança. Ei, eu tenho uma aliança com você, lembra? Volta lá, ó, se recorda. Renova essa aliança comigo.
E você que nunca soube dessa aliança, vem até a mim que eu vou te mostrar. Você que nunca abriu a boca para dizer, sim, Senhor, eu aceito essa aliança, faça isso agora. Eu creio que não é o caso de quem está aqui, mas talvez seja de quem está do outro lado. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança. E Ele quer restaurar essa aliança. Deus, Ele ama quando a gente vai até a presença dEle. Eu fico imaginando quando Esté apareceu na presença do rei. Não era nem o momento dela aparecer na presença do rei, né? Que elas iam quando era solicitada pelo rei. Toda preparada e tal, e ela foi e o rei se agradou dela. É claro que a gente não, eu creio que a gente não consegue surpreender o Senhor. Mas, digamos que eu tenha todos os dias o mesmo horário para ir ter com o meu Deus, no secreto. Aí, eis que, de repente, eu resolvo ir num horário diferente. Eu acredito que não seja surpresa para ele. Mas eu imagino que ele... Uau, você veio de novo. Uau, não é o seu horário habitual e você veio. O Senhor, Ele se agrada quando a gente quer desfrutar da presença dEle. Sem interesse, só pela presença, que é tudo. As demais coisas são consequências. Amém? Então é isso, gente. É uma breve palavra, eu espero que vocês meditem. Eu espero, de verdade, que a gente possa meditar sobre tudo que o Senhor tem nos falado nesse tempo, juntos. Cada um sozinho e juntos também. Porque quando Deus traz uma direção para um povo, para uma comunidade, eu não posso ir para minha casa e simplesmente resolver lá e pronto, não. Eu creio que seja necessário a gente falar sobre. Então, eu espero de verdade que a gente possa resolver isso juntos. Porque Deus não está falando só de uma pessoa. É de um povo. É de um povo que precisa olhar novamente para Ele e dizer, uau, Tu és o mais belo entre milhares. Uau, Senhor, que força tem nos Seus olhos. Outro dia eu estava falando aqui para as meninas, na primeira, segunda, né, de oração. Gente, teve um dia que eu senti a força dos olhos do Senhor. Então pense aí. Todo dia você vai lá e você sente a força dos olhos do Senhor. Outro dia a apóstola disse, em janeiro, ela viu o coração de Deus. Falei, caraca. E não é porque ela é apóstola, não é porque eu sou profeta. Na verdade, está disponível para todo mundo. Até para as piquititinhas. Está disponível para todo mundo. E Ele quer revelar a todo mundo. Foi cantado aqui também, a sua glória é se esconder, a minha glória é te conhecer. Então, que a gente queira conhecer mais e mais o nosso Deus, o nosso Pai. Que a gente de verdade possa identificar o que tem nos distraído, o que tem roubado a nossa visão. Quais os ruídos que a gente tem deixado, sabe? Eu estava ali na hora do louvor, falei, Eugênio, eu estou toda quebrada. Parece que eu levei uma surra. As pernas não queriam obedecer. Falei, não vou dar ousadia me sentar, não. Eu vou louvar em pé, ainda me balançando. É questão de posicionamento, gente. E olha, eu não estou brigando com ninguém, não. Porque é para mim também. Mas eu estou falando assim, gente, porque
eu tenho sentido a necessidade da gente estar junto, da gente resolver as coisas juntos. Isso é importante. Eu não sou igreja sozinha. Eu não sou corpo de Cristo sozinha. Sozinha eu sou um membro. Sozinha eu sou um braço apenas. Então, que a gente possa estar buscando do Senhor, se alguém já souber aí dos altares, que já vá logo destronando. E quem não souber, que busque no Senhor. Amém? E é essa palavra que o Senhor tem para essa noite. Eu creio que é chegado o tempo. Na verdade, o Senhor tem nos dado tempo. O tempo todo Ele tem nos dado tempo. E eu creio que é chegado o tempo. Amém? Que a gente não deixe esse tempo passar. Porque a gente não sabe a hora que Ele vem. A gente não sabe o dia que Ele vem. Que a gente não deixe o tempo passar. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor abençoe quem está do outro lado. E eu agradeço por você estar aí assistindo, tá? Que sua semana seja abençoada. Em nome de Jesus. Esquenta, não. A palavra profética ela é diferente da palavra apostólica ou pastoral. Porque ela é diretiva, não faz curva. Você vê que ela fica tentando fazer curva, mas não consegue. Vai. Eu vou falar uma coisa para mim e para você nessa hora. A Bíblia diz, receba o profeta na qualidade do profeta, e você terá o galardão do profeta. Então receba nessa noite essa palavra profética, e você terá o galardão dessa palavra profética. Você estava falando, eu lembrava da pregação sobre expectativa e realidade. E tem tudo a ver com isso. Porque a questão da expectativa é que nós hoje temos que ter e ter que ser. Tudo. E ter que ser e ter que ter tudo é perder o altar de Deus. Hoje a palavra que eu preguei lá atrás, há uns 15 dias atrás, se completa hoje. É perder o altar do Senhor. Queridos, a gente pode estar muito bem. A gente pode estar de bem com a igreja, de bem com o irmão, de bem com a vida, de bem com a família. Amém. Mas como ela leu lá em Efésios, Paulo diz assim que o Deus nos santificará em tudo, em todo o nosso corpo, alma e espírito. Eu não posso negligenciar que eu sou espírito. E eu não tenho como me desenvolver no espírito se eu não ando no espírito. Se eu não vivo no espírito, se eu não sirvo a Deus em espírito. E o que produz essa vida espiritual em mim é a palavra. E toda vez que eu vou ter com Deus, é como se eu fosse para o altar. E todo o altar, né? Você vê que até na arca, você falou da arca, a arca ela tinha uma tábua, 2 anjos, um virado para o outro. E entre um anjo e o outro tinha um lugar, e ali era o lugar de oferecer o sacrifício. E eu estou falando isso com um objetivo muito claro. Não adianta você querer Deus. Há um lugar no propiciatório onde eu me levo. E ali é o lugar que eu derramo o sacrifício. E Paulo diz que agora o sacrifício ele é racional. Eu não vou mais matar boi, rola, pombo,
Nenhum animal não. Quem faz isso hoje é o candomblé. Paulo disse que eu tenho que apresentar meu culto racional para que eu possa ter a minha mente transformada e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nessa noite eu te convido a você entrar no propiciatório. Aí, ó, na tua mente, mas nessa hora, neste lugar, e você seja verdadeiro com Deus nessa hora, e você deixe no altar o que precisa ser deixado, e você entregue ali no altar o que precisa ser entregue nessa noite. Porque toda vontade que Deus tem para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então não tenha medo da vontade do Senhor. Fica de pé um pouquinho, vocês estão com sono. Fiquem de pé. Se mexam. Se essa for sua última oportunidade, queridos. Perder tempo é morrer. Perder tempo é morrer. Se Deus está me dando esse tempo agora, esse momento agora, esse é o momento de eu viver, esse é o momento de eu avançar. E antes de orar, eu queria te dizer a última coisa nessa noite. Vem cá, meu amor. Eu tenho entendido com Deus. Você pode me agarrar, não tem problema não. Me agarra aí. Ué, me agarra. Ela acredita, tá vendo? Ela gostou. Eu tenho acreditado em uma coisa com Deus. Que eu não vou conseguir dar um passo. Eu não vou conseguir avançar. Se eu não deixar as coisas que para trás ficam. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta eu querer fazer isso. Eu preciso soltar as coisas e caminhar. Toda vez que você quiser avançar em qualquer área da tua vida, entenda, você vai ter que deixar um conhecimento velho, você vai ter que deixar uma situação velha, você vai ter que deixar um hábito, você vai ter que deixar um comportamento, você vai ter que deixar alguma coisa, senão você não avança. O que Jorge chamou de altar é o lugar de nós deixarmos as coisas hoje para nós avançarmos. Se você realmente quer avançar na tua vida, você precisa deixar e fazer o caminho de volta. É o caminho mais difícil, é o caminho mais complexo, mas é o único caminho para você consertar, para você voltar para a estrada. E o caminho tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. O nome sobre todo nome. Então nesta hora eu te pergunto, o que você precisa deixar aí para você avançar nessa noite? Não na tua direção, não na tua verdade, mas na verdade de Deus, na direção do Espírito, na direção do propósito de Deus para a tua vida, na direção da eternidade. O que você precisa deixar nessa noite? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, Senhor, para que o Teu Espírito nos constranja, para que o Teu Espírito nos convença, para que o Teu Espírito, Senhor, venha agitar a nossa alma, o nosso espírito nessa hora, venha trazer a nossa memória, venha trazer a nossa lembrança, venha trazer até aquilo que foi apagado da nossa memória, mas que é necessário nós deixarmos nessa noite, para que possamos prosseguir diante dessa palavra profética. Nós queremos obedecer aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor trouxe nessa direção, nessa noite, e nós queremos avançar. Então nos ajuda, Senhor, a lembrar, a nos expor, a nos convencer, a nos testificar nessa hora, aquilo que precisamos deixar no Teu altar. Porque deixando para trás as coisas que agora ficam, precisamos prosseguir para o alvo, pela excelência de conhecer a Cristo Jesus. Então nos conduz à verdade, porque Tu és a verdade. Nos conduz à verdade, nos faça saber a verdade.
Nos guia, Senhor, a verdade nessa noite. Eu preciso deixar, Pai, as mentiras, o orgulho, a vaidade. Eu preciso deixar as prioridades humanas. Eu preciso deixar, Senhor, o passado. Eu preciso deixar as ofensas. Eu preciso deixar, Senhor, os abusos. Eu preciso deixar o que, Pai, nessa noite? Os hábitos. Quem sabe eu não preciso deixar a mim mesmo nessa noite, Senhor. Quem sabe eu não preciso deixar o meu coração no altar do Senhor para ser cuidado. Porque a tua promessa é que o Senhor tiraria o coração de carne, o coração que foi ferido, coração de pedra que foi ferido, que precisou ser empedrado para ser protegido. Mas o Senhor nos daria um coração de carne, sensível ao teu Espírito. Será que nós não temos que deixar o nosso coração nessa noite? Será que nós não temos que deixar a nossa mente, o nosso intelecto, os nossos vícios, tudo aquilo que tem nos tornado pior? Vícios são tudo aquilo que tem nos tornado piores, Senhor. Será que nós temos que deixar nossos vícios nessa noite? As paixões, o Senhor sabe. E eu te peço nessa hora, convença a cada um de nós, Pai. Convença a cada um de nós. Convença a cada um de nós. E nos chama para o teu altar nessa noite. Nos chame aqui no teu altar, Senhor. Nos chame no teu altar. Nos chame no teu altar. No teu altar nessa noite. Aleluia. O altar precisava ter o óleo da unção. E eu quero te convidar, querido. Você que tem coisas, que você tem aí a convicção que você precisa deixar. Espiritualmente tem um altar aqui nessa noite para você vir e depositar no altar do Senhor o que é necessário. Está aqui, ó. Fica à vontade, pode vir. Ó Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Sabe, existem altares que nós levantamos em nossas vidas. Os altares representam os pecados que cometemos. O momento em que nós transgredimos diante do Senhor. E nesta noite nós queremos te pedir, Pai, que a porta das maldições sejam fechadas em nossa vida. Que as portas dos altares sejam fechadas em nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, neste momento nós interrompemos toda a maldição dos nossos antepassados. Toda idolatria que foi levantada em nossas vidas pelas gerações passadas. Neste momento nós destruímos os altares. Nós destruímos a luxúria. Nós destruímos a imoralidade sexual. Nós destruímos a idolatria. Nós destruímos toda a ira, toda a angústia, tudo aquilo que foi levantado em nós para estabelecer o seu altar, para estabelecer o seu governo em nós. E também estabeleça esta verdade. Venha, estabeleça este governo, pois Tu és o Rei da nossa vida. Tu és aquele que deve ser adorado. Então venha, estabeleça em nós essa verdade. Em nome de Jesus. Orekarabashuri andarabas. Você vai orar, arrancando no lugar que estava. Nós oramos agora, Pai. Nós arrancamos Monique, Senhor.
Nós arrancamos dos lugares espirituais, dos cativeiros espirituais agora. Em nome de Jesus, nós chamamos Monique agora a realidade dos céus. Nós arrancamos agora, Senhor, Micaele, dos lugares espirituais, dos cativeiros espirituais da alma. Nós arrancamos ela de lá agora e trazemos a ela agora a realidade dos céus. A realidade dos céus, que ela venha, Senhor, para a realidade dos céus. Nós arrancamos, Senhor, Eugênio agora, Pai, dos cativeiros da alma. Os cativeiros, Senhor, espirituais. E nós trazemos agora, Senhor, na realidade dos céus. Na realidade dos céus. Pai, nós arrancamos Ângela, Senhor, nessa hora. Dos altares espirituais, Senhor. Dos cativeiros espirituais, Senhor, da alma. E trazemos agora em espírito a tua filha, a realidade dos céus. Em nome de Jesus. Nós arrancamos Joyce agora, Senhor. Dos lugares espirituais, Senhor. Dos cativeiros da alma agora, Pai. Dos cativeiros da alma agora, Senhor. E que venha agora ela, Pai, na realidade dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós arrancamos as nossas memórias agora, Pai. Que nessa noite as nossas memórias sejam arrancadas agora, Pai. Nós temos no nosso cérebro, o Senhor, 6 camadas de memória. O Senhor conhece as 6. Desde as mais recentes às mais profundas. E nós arrancamos as memórias agora, em nome de Jesus. E depositamos no altar do Senhor, para que nós não sejamos mais cativos, oprimidos pelas nossas memórias. Pelos nossos sentimentos e comportamentos que surgem nessas memórias. E depositamos no teu altar. Porque a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então que o Senhor renove agora nossos pensamentos, sentimentos e memórias. Que o Senhor alinhe agora, Senhor, a realidade dos céus sobre nossas vidas. Porque em Ti, Senhor, em Ti, diante do Senhor, nós depositamos a nossa confiança nessa noite. Não é diante de uma igreja, não é diante de um pastor, não é diante de uma religião, mas é diante do Deus vivo. É diante de Yeshua HaMashiach, de Adonai, o Senhor, que fez todas as coisas e que estão todas as coisas determinadas ao seu tempo e ao seu modo. Então opera nessa hora sobre cada um neste lugar, nessa noite, tanto o teu querer quanto também o teu efetuar. E batiza-nos nessa noite com teu fogo, com teu espírito, com esperança, com fé, com coragem, com provisão. Batiza-nos com a visão celestial. Batiza-nos, Senhor, com as audições dos céus, com os sons dos céus, com as frequências dos céus, os restos dos céus, Senhor. Batiza-nos nessa noite com as sapatilhas de fogo dos céus. Batiza-nos nessa noite, Pai, com convicções, com propósitos, com direções, para que não sejamos dominados e levados por falsas doutrinas ou ventos que sopram da nossa alma. Mas batiza-nos essa noite, em nome de Jesus. Que as memórias sejam mudadas. Que as memórias sejam mudadas. Que as memórias sejam trocadas. Que as memórias sejam trocadas. Que as memórias sejam tocadas. 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 Em nome de Jesus. Dentro do seu olhar e admirar a tua beleza, E admirar a cor dos seus olhos. Admirar a cor da beleza. E admirar a cor do seu beleza. E admirar a cor do seu